nós estamos no 16º Congresso da UNCEB, essa festa linda, como você pode conferir. E todos vocês que estão conectados conosco, você que está ligado na TV Capelanias, eu tenho aqui ao meu lado o nosso irmão Ronaldo Ribeiro. Ele que é um servo de Deus e tem um lindo e maravilhoso testemunho que eu gostaria que ele compartilhasse agora de uma maneira bem objetiva com todos vocês que nos assistem. Bom, meu testemunho é relacionado com o senhor, né, pastor? Eu passei há um ano e pouco atrás, 2 anos atrás, um momento muito difícil na minha vida. Apesar de estar servindo ao Senhor, os ataques do inimigo são muito grandes. E a minha vida pessoal estava em frangalhos. E eu fui para uma reunião de capelania onde o senhor estava presente, o senhor ministrou. E eu dei uma carona para o senhor até um lugar que o senhor estava hospedado. E no caminho nós fomos trocando algumas palavras. O senhor, sem saber de nada, usado por Deus, acabou profetizando na minha vida. E o senhor falou uma palavra muito importante que até hoje eu guardo no coração, que era que a segunda casa teria mais honra do que a primeira. E eu não esqueci disso. E naquele dia eu tinha pedido uma direção para o senhor. Uma palavra que alguém me dissesse. O senhor, sem me conhecer, trouxe isso e trouxe mais algumas outras palavras de bênção. Então eu quis fazer questão de hoje, depois de 2 anos, estar testemunhando e dizendo para o pastor que o senhor realmente foi usado por Deus, que o senhor é na vida do pastor e que eu, como oficial da reserva da Polícia de São Paulo, sou tenente-coronel aposentado hoje. Então eu creio que o senhor me abençoou hoje. Eu tenho uma vida boa, estou casado novamente com uma pessoa de Deus, uma mulher que me levanta, está ali, apesar que ela está enferma hoje, mas ela está ali comigo, me levantou e hoje nós estamos vivendo muito bem, graças a Deus, e foi confirmado que a segunda casa realmente tem mais honra do que a primeira. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao Senhor Jesus e ao Senhor. Amém? Amém, Ronaldo. Para destacar um pouco mais para aqueles que nos assistem através da TV Capelanias, o irmão Ronaldo, ele é um tenente-coronel da reserva da Polícia Militar do estado de São Paulo, mas antes de tudo ele é um servo de Deus, um missionário, um homem de caráter, um homem de honradez, um homem de lealdade. E como qualquer pessoa está sujeito a problemas, conflitos, dificuldades na vida. E eu gostaria de chamar a atenção para você que nos assiste. Qual era o sentimento que o irmão tinha antes dessa palavra profética, antes desse momento? Qual era, em poucas palavras, qual era o sentimento negativo que habitava no seu coração, que tentava se instalar de maneira permanente na sua alma? Pastor, até pelo meu passado, eu sou oficial, fui da rota, estive num episódio do Carandiru, há pouco tempo fui condenado a 156 anos de prisão, agora com a possibilidade de recurso, mas estou condenado, né, por estar naquele evento de 1992, há 21 anos atrás, vai fazer 21 anos agora, mas os ataques são muito profundos. Depois eu me converti, fui consagrado presbítero e o meu sentimento é que eu estava quase no ponto de desvio. Mas eu pedi ao Senhor, não deixe acontecer isso comigo, porque eu estava na lama e o Senhor me tirou. Não é possível que eu volte agora depois de tanta luta. Então esse era o sentimento. Sentimento meio que, e agora? Para onde eu vou? Para que lado eu vou? Mas eu permaneci e a partir do momento que a palavra que o Senhor foi usado por Deus para me dar, essa palavra me rejuvenesceu, me segurou mais e me deu mais força ainda. E qual a sua palavra que você poderia deixar sobre a importância de um capelão na vida de alguém, uma palavra de aconselhamento na hora certa, para a pessoa certa, uma palavra profética, como foi a sua experiência, para aqueles que muitas vezes não têm noção da importância, da relevância do papel de um capelão? Eu gostaria que você destacasse isso para nós. Qual é a palavra que você gostaria de deixar bem clara para aqueles que precisam compreender o papel de um capelão? Capelania é importante. No momento que eu não podia me abrir com ninguém, a não ser com o próprio Deus, mas o senhor sabe que às vezes a resposta de Deus demora e a gente não sabe os caminhos, desígnios do Senhor. Nesse momento eu pedi no meu coração que aparecesse alguém, e apareceu um capelão. E esse capelão, o senhor no caso, foi importante. Então a importância do capelão na vida da gente é que ele sabe ouvir. Ele sabe ouvir e ele sabe o momento certo de falar, inspirado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que é o mais importante. Não é aquele que fala ao léu. E se ele não tem o que falar, ele sabe escutar muito.
Irmão Ronaldo, um missionário, um obreiro do Senhor, a nossa palavra de gratidão. E a você que nos assiste, você que nos ouve, guarde esse testemunho. E lembre-se que vale a pena investir na capelania, ser treinado, estar preparado. E o nosso prazer é ajudar você. Porque vidas semelhantes a essa de um servo de Deus, honrado, fiel, leal, mas que estava passando um momento de turbulência, ele superou, ultrapassou as barreiras e hoje está vivendo a bênção completa do Senhor, na área afetiva, na área profissional, na área familiar e nós sabemos que principalmente na área ministerial. Irmão Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, quem sabe antes do 17º Congresso da UNCEB, ou então lá estaremos juntos para uma celebração tão alegre quanto esta, em nome de Jesus. Muito obrigado.